estamos no gabinete do senador Sadi Cassol. O senador Sadi Cassol teve uma agenda muito grande ontem, no dia da sua posse, terça-feira. A nossa equipe de TV do estado de Tocantins, o programa Fala Tocantins, é o primeiro a fazer essa entrevista com Sadi Cassol. E, é claro, saber dele, do senador, quais são os seus projetos para o Tocantins no período que ele ficar aqui no Senado Federal. Primeiro, do senador Leomar Quintanilha, assumiu uma pasta tão importante no estado de Tocantins, que já foi secretário da Educação, que conhece bem o Gaguinho, acertou em cheio, porque ele não podia pegar pessoas ainda com esse prazo curto que ele tem, de 1 ano e pouco de governo, não podia pegar pessoas sem uma experiência, sem uma capacitação em secretarias tão importantes como a Educação e outras que ele tem lá. E o senador Leomar já exerceu o secretário da Educação e, com certeza, ele não precisou de nenhuma semana para começar a trabalhar, ele começou no dia seguinte. Isso é positivo para o Estado. E também o fato de nós vir para cá, eu acho que também é positivo, que também é um fato novo e que me coloca aqui na condição de senador. E eu dizia ontem ainda para o presidente Sarney, que eu tive a oportunidade de estar com ele ontem de manhã, que eu não vim para passar 4, 5 meses aqui no Senado substituindo um senador. Eu vim aqui para cumprir com a minha missão, para fazer um bom trabalho para o Tocantins, para a capital Palmas. E eu dizia para o presidente Sarney ontem que eu não vou permitir de ficar no baixo clero, por ser um suplente. Eu quero participar de todas as decisões da casa, eu quero cumprir com todas as atribuições que são minhas, que é de alçada de um senador. Eu quero participar e procurar de todas as formas possíveis, nesse momento crítico que o Estado vive na área financeira, de junto com as autoridades federais aqui, ao qual a gente tem acesso agora, para ocupar o cargo de senador, de buscar os recursos necessários para o Estado. Eu estava comentando ainda ontem também com alguns senadores que me parece que precisa fazer uma junção de força de toda a área política e administrativa federal, de mudar as contrapartidas dos recursos que vai para os estados e municípios, até mesmo do PAC. Por quê? Porque tem prefeituras, como nós temos no Tocantins, a maioria das prefeituras, que não tem condição de fazer a contrapartida. Então não adianta você destinar lá R$1 milhão para uma prefeitura, do PAC ou de um outro recurso qualquer, e o prefeito não tem os 10%, 15%, 5% para dar de contrapartida. Então, você não pode utilizar o recurso. Então, precisa mudar a contrapartida desses financiamentos. E como? Não é só com dinheiro que você tem contrapartida. Você pode criar, por exemplo, uma ideia que eu vou dar, inclusive nos próximos dias na tribuna, quero preparar essa matéria, eu vou dar essa ideia para todos os senadores e senadoras e conversar com as autoridades, ver se é possível. Por exemplo, um prefeito que coloca 100% das crianças nas salas de aula, não precisa dar contrapartida de uma obra. E assim vai indo. Quem tem um asilo que cuida bem dos idosos, não precisa dar toda a contrapartida, dá 5%, dá 3%, dá 2%, fazer uma escala de contrapartida, e zerando com aqueles prefeitos, aquelas prefeituras que cuidam melhor do seu povo. Tem como fazer isso. Então eu quero ver se esse debate eu consigo levar para o debate mesmo com todos os senadores, ver se encontra uma outra forma de contrapartida menos financeiro. Até porque eu acho que é uma coisa meia contraditória. Se você está ajudando o município e pede um tanto, se o município já tem um tanto, quase que ele não precisa do outro tanto, não é isso? Então, eu acho que precisa rever bem essas coisas, e eu devo estar com a ministra Dilma hoje ou semana que vem, está praticamente já agendada a minha ida lá. E eu vou dar essa sugestão a ela também, de criar uma contrapartida de outra forma, e não financeiro. Senador, como é que o senhor vê, o senhor que acompanha hoje os noticiários, o Senado Federal acompanha o caso de pedofilias, que tem até o senador Malta, a castração química. Como é que o senhor vê a mudança também, a novo Código Penal brasileiro, que deve mudar para um Brasil que tanto precisa de justiça? Bem, eu sou contra tudo aquilo que existe de errado no mundo, tá? Eu acho que eu seria o primeiro, se eu pudesse votar um projeto de lei desse, né, da castração química. Tem que fazer sim, mas eu acho que ainda é pouco. Eu acho que seria
Eu me atrevo até a dizer, e vou usar da tribuna assim que possível sempre, dizer que eu acho que as penas são muito brandas, tem que botar esses bandidos para o inferno mesmo, tem que respeitar as famílias, tem que dar condição para as famílias ter qualidade de vida, sossego, paz. Não é alguém que resolve de perturbar uma outra pessoa que tem esse direito, não é possível. Eu, inclusive, já vou levantar a questão também para chamar a sociedade para o debate. Por exemplo, nós temos a lei seca aí, né? Temos a lei seca de quem dirige embriagado, aquela coisa. Mas eu faço uma comparação. Por exemplo, de noite, os pais de família, que são pais de famílias realmente, que tem alguns que têm filho, mas não são pais. Aqueles que realmente são pais de família, quando é à noite ele se recolhe com a sua família, é uma espécie até de guardião da própria casa, enfrentando até os bandidos que chegam de toda forma possível. Eles são os verdadeiros pais de família. Os outros que são pais, mas não são pais de família, eles vão para o botequim até às 5 da manhã e enchem a barriga de cachaça, e aí depois eles passam a dirigir o seu carro e provocam um acidente, mata outras pessoas de outros carros, dá num poste, dá numa árvore, e vai 10, 12 para o hospital público ser curada da bebedeira lá e do que aconteceu. Então eu quero levantar esse debate para a sociedade, de ver se a gente consegue fazer com que aquele que dirige embriagado, que pratica um acidente, que não seja atendido em hospital público. E como temos a legislação que obriga o atendimento a todos através do SUS, que se atenda no hospital público, mas que ele pague as despesas como se fosse um hospital particular. Se ele tem dinheiro para beber, ele tem dinheiro para pagar a despesa da cachaçada dele também. Então essas coisas são grandes questões que eu vou levantar no Senado. Eu vou levantar no primeiro momento para dar um impacto também, dizer, opa, o que está acontecendo? Está acontecendo aquilo que precisa fazer, como os países desenvolvidos. Eu estive em Singapura, estive em outros países da Ásia. Se você não soltar uma descarga em Singapura, você leva 2 chibatadas. Então eu acho que a população precisa começar a cumprir com a sua obrigação de bem, porque senão se nós só deixamos, porque tudo pode, e você queria aquilo que está no Rio de Janeiro, São Paulo, nas grandes metrópoles, em toda parte, você não pode mais sair de casa, até quando? Então eu acho que precisa levantar essas questões, eu me proponho levantar essas questões aqui na tribuna.